Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no Prêmio Best. É simples nos apoiar. Digite www.premiobest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e depois de uma ausência na quinta e na sexta-feira por um problema de saúde, estou de volta aqui iniciando a semana, dia 6 de outubro, para poder falar um pouco das maluquices que aconteceram na política brasileira desde a última quinta-feira para cá. E aí tem um monte de coisa, né? Tem um encontro que o presidente Lula teve hoje pela manhã com o Donald Trump, que eu acredito que o Rovai já falou, alguém aqui na Revista Fórum já citou hoje, mas eu quero falar especificamente nesta minha análise do cabaré, do quebra-pau que está acontecendo neste momento entre o Ciro Nogueira e o Ronaldo Caiado. O Caiado, que lá desde o final da década de 80 tinha de ouvir chacotas do presidente Lula de que quando ele chegasse em 5%, o Lula começaria a fazer pergunta para ele, está incomodado porque aparentemente o mesmo cenário do final da década de 80 se repete agora em 2025/26, que é o cenário de que ele quer ter mais relevância do que ele tem, porém ele não tem a relevância que ele acha que ele merece ter. O Caiado, inclusive, ficou revoltado porque o Ciro Nogueira, que, segundo o próprio Caiado, se tornou um porta-voz não formal do Bolsonaro, de forma muito pretensiosa, decidiu preterir o nome dele como sendo um candidato ali à presidência da República em 2026 pela direita e citou basicamente o nome do Tarcísio de Freitas ou do Ratinho Júnior. Para quem talvez acompanhe as nossas análises aqui há muito tempo na Revista Fórum, eu já tinha dito para vocês que eu não acreditava que o Ratinho Júnior, ou melhor, que o Tarcísio de Freitas fosse manter a candidatura dele ali à presidência da República, porque o Tarcísio faz parte do grupo ligado ao mercado e que tem muitos interesses a perder e que, apesar de ter muita gente meio abilolada ali, tem muita gente que raciocina também, que pensa a política não só para 2026, mas para 2028, para 2030, para 2034. Quem começa a andar no meio de discussão política, como eu tenho andado há pelo menos 10 anos, vocês conseguem ter uma visão um pouco maior do que o público em geral. Por quê? Geralmente o público vota, o povo, né, vota e aí vai voltar para a sua vida ali normal, volta para o seu cotidiano, pegar seu ônibus, seu trabalho, seu transporte para ir para o trabalho, pegar seu carro para ir trabalhar, enfim, vai voltar à vida normal. Já no caso especificamente das pessoas que vivem da política, acabou aquela eleição, elas vão pensar os outros anos da política. Então você pode ter, por exemplo, às vezes, discussões em meios políticos aí que já tenham candidatos montados, né, estratégias com nomes de candidato para 2026, eleições gerais, para 2028, eleições municipais e para 2030, outra eleição geral. Eu dialogo com alguns grupos, inclusive, até prestando consultoria, que ele já discute essas possibilidades, né? Olha, em 2026 o nosso candidato a governo será Cicrano, o vice será Beltrano, senador Beltrano, em 2030 vai ser Cicrano, vice Beltrano, deputado Cicrano, senador Beltrano, em 2028 nosso prefeito ou prefeita vai ser Cicrano ou Beltrano, nossos vereadores serão Cicrano ou Beltrano, é algo que eles pensam a longo prazo, isso que faz inclusive a diferença entre quem é um político profissional, né? A pessoa que entende a política, de quem é meramente um especulador da política, que é meramente às vezes um passageiro do campo da política. E o que é que está acontecendo? O Ciro Nogueira, percebendo que a situação dele no estado dele está muito difícil para ele conseguir se reeleger a senador da República, por quê? O Piauí é o estado brasileiro que mais deu voto para o presidente Lula no segundo turno. Deixa eu beber um pouco de água aqui, né? Não tô 100% ainda, tô 80%, por isso que eu voltei a gravar vídeo para vocês aqui. Então tenho de me hidratar, a garganta coça para tossir. Então eu tenho de controlar isso um pouco. Mas enfim, o Ciro Nogueira foi eleito em 2018 apoiando o Haddad, apoiando o Lula. Tem vários vídeos, inclusive, no meu canal, acho que eu até já mostrei aqui na Revista Fórum também, ele agradecendo ao Lula por vários programas sociais implementados lá no Piauí. Ele tinha chamado o Bolsonaro de fascista em 2017, tinha dito que não teria como caminhar junto com o Bolsonaro. Em 2018, além de fazer campanha para Lula e depois para o Haddad, deixou claro que não largaria o presidente Lula, que continuaria com ele até o fim. E aí foi eleito, né, senador da República pelo Piauí. Só que de 2019 em diante ele passou a investir demais no bolsonarismo e tornou o bolsonarismo a única opção.
Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas que me perguntam sobre o que é que o Ciro Nogueira, o que é que fez o Ciro Nogueira mergulhar nesse abismo do bolsonarismo nesse nível, eu costumo dizer o seguinte, olha, ele tinha tanta certeza que aquela falcatrua do Bolsonaro em 2022 daria certo, né, eles conseguiriam roubar a eleição, que ele decidiu entrar de cabeça para até imaginar que seria, quem sabe, um nome indicado pelo Bolsonaro em 2026 ou 30, ser vice de uma chapa encabeçada por alguém que o Bolsonaro indicasse, alguma coisa do tipo, mas como deu tudo errado, ele ficou meio desorientado. Tentou ali aglutinar do lado do bolsonarismo por um lado, agora está tentando meio que se distanciar do bolsonarismo sem se distanciar de Bolsonaro, algo que é quase impossível, né? Porque se você for pegar nesse contexto aí, por exemplo, do Ciro Nogueira com o Caiado, na prática o Caiado seria mais bolsonarista que o Ciro Nogueira. Por quê? O Ciro Nogueira tem o histórico de apoiar o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, que foi candidato em 2018, e o Caiado sempre esteve ali do lado do agronegócio, né? Então sempre esteve ali em tese no mesmo lugar. Foi o candidato, inclusive, da União Democrática Ruralista, né? E tudo mais. E agora, qual que é o problema? Como o Ciro Nogueira está numa situação complexa lá no Piauí para se eleger, só para vocês terem noção, as pesquisas que são feitas lá com os 2 primeiros eleitos ali, né, para o cargo de senador, já que ano que vem serão 2 cadeiras, os 2 primeiros colocados são candidatos apoiados pelo presidente Lula e pelo governador do Piauí, o Rafael Fonteles. Lembrando que o Piauí é governado pelo Partido dos Trabalhadores há 16 anos, certo? E o Ciro Nogueira, em alguns desses cenários, aparece com a diferença de... Ele aparece em terceiro lugar com a diferença de 20 pontos percentuais do segundo colocado, dependendo da pesquisa que é feita. Outros ele aparece com um pouco mais de 15 pontos percentuais de diferença do segundo colocado. Então é uma distância muito grande. A chance de ele vencer a eleição, eu diria até que seria quase que impossível. Por isso esse piti dele com o governo Lula, inclusive ali juntando com o Rueda, para tirar membros do governo do Lula, né, tirar ministros do governo Lula. E para mim isso é meio que uma jogada para ver se o presidente Lula senta para conversar com ele, senta para conversar com o Rueda, abre mais cargos para eles ali do PP e do União Brasil para ver se melhora a situação do Ciro Nogueira lá no Piauí, mas a situação dele está muito ruim. Então ele começou agora a vislumbrar outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade, Carlito, que o Ciro Nogueira está vislumbrando agora? Ele está vislumbrando a possibilidade de ele ser o vice de uma chapa com Tarcísio ou com Ratinho Júnior. E aí é isso que o Caiado ficou revoltado. O Caiado disse que ele está muito ansioso, que já descartou o Caiado como candidato, que é uma falta de respeito, que diferente, palavras do Caiado, tá? Que diferente do Ciro Nogueira no seu estado, que não consegue nem a reeleição para senador, o Caiado é aprovado, segundo o Caiado, né, por 88% dos goianos. Só que ele não performa bem na pesquisa a nível nacional. E aí eu tenho escutado muitas pessoas falando que, nacionalmente falando, o Caiado seria mais relevante que o Ciro Nogueira, e o próprio Caiado deu a entender isso. Só que, nacionalmente falando, no que diz respeito à figura política conhecida, né? Tipo assim, se você pegar o Caiado e o Ciro Nogueira, talvez o Caiado realmente demonstre mais conhecimento, talvez, né? Seja mais conhecido em tese do público, melhor dizendo. Mas força política, o Ciro Nogueira é dono de um partido histórico que faz parte do Centrão e manda no PP. O Caiado não manda no União Brasil, não manda. Então, por mais que talvez, se você for colocar um nome do lado do outro, o Caiado seja mais conhecido que o Ciro Nogueira, no que diz respeito à força política, o Ciro Nogueira é mais poderoso que o Caiado. Então, percebendo que ele não teria voto, talvez, para ser eleito senador, e talvez ser candidato ali ao cargo de deputado federal, poderia simbolizar uma, entre aspas, queda, né, do padrão por eleitor que ele teria, ele pode tentar ser candidato a vice realmente de um outro nome. Caso seja derrotado, como tudo leva a crer que será derrotado pelo presidente Lula, ele tentaria aí sim voltar aos braços, entre aspas, do governo do presidente Lula, ocupando uma parte do ministério. Dessa vez ele mesmo ocupando e não um indicado do PP para o cargo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que eu, Carlito Neto, torço que eles realmente quebrem o pau, que eles continuem brigando, que eles se acabem, porque para mim, para você, meu amigo, isso é ótimo. Quanto mais eles se destruírem por lá, melhor pra gente. Comenta o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, comenta se você acha aí que o Ciro Nogueira tá certo em ignorar ali o Caiado. Depois o Ciro Nogueira até respondeu, né, que o Caiado respondia um textão, e aí o Ciro Nogueira disse que o Caiado estava com tempo de sobra, né, para poder estar fazendo um texto daquele tamanho, e que o Ciro não teria esse tempo livre. E falou o seguinte: olha, eu tô errado, tá bom para você, Caiado? Você tá certo, tá bom para você? Né, meio que tentando ironizar, mas eu quero que eles se engalfinhem, porque quanto pior para eles, melhor para nós, tá certo? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!